Agora, na Rádio Ceará News. Ceará Notícias. As notícias do dia, comentadas pelo time da Ceará News. Ceará Notícias. Você por dentro da notícia. Olá, é sexta-feira, dia 4 do mês de maio. Nós estamos começando mais um Ceará Notícias aqui pela Rádio Ceará News. A você, amigo que está em casa, você no trabalho, até mesmo você que já está agora um pouquinho depois do horário do almoço, já aproveitando aí para a folga do final de semana. Aqui no estúdio estamos com ela, Maiara Angel. Olá, Maiara. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, pessoal que está assistindo aí a gente, escutando. Pronto, e tá aqui, Marcelo Medeiros, como anunciado aí pela Maiara, também com a gente no Ceará Notícias dessa sexta-feira. Olá, Marcelo. Ok, um bom dia Ceará, bom dia ouvintes da Ceará News. Hoje estaremos aqui tratando de diversos assuntos e a maioria deles, lamentavelmente, não são bons. Notícias de sexta-feira nem sempre agradam a todos, né? Mas depois teremos algumas notícias boas sobre a programação. Para compensar um pouquinho. Para compensar um pouco essa programação de sexta-feira. Acerto então, começando com a primeira informação da tarde de hoje, Maiara trazendo notícias do esporte. É isso aí, Eduardo. O Ferroviário tem 2 desfalques para o domingo. O Ferroviário segue com a sua programação de treinamentos em 2 períodos na Vila Olímpica Elzi Cabral, visando o duelo do próximo domingo contra o Interporto pela Série D do Campeonato Brasileiro. Os trabalhos são divididos entre a academia e o campo. O foco do time agora é todo voltado para a correção de erros cometidos nas 2 primeiras partidas e também estão se esforçando para conquistar fora de casa sua primeira vitória na competição, que até aqui eles fizeram só 2 empates. O Ferrão, que é o apelido, né, conhecido aí do Ferroviário, ou então Ferrinho. Já ia entrar. Ferrão ou Ferrinho? Ferrão e Ferrinho, tem os dois. Ferrão é mais aí vai forte, né? da emoção do torcedor, né? Tem 2 desfalques para o duelo do fim de semana. Na defesa, o zagueiro Túlio ainda se recuperando de uma gripe, também está fora, né, de jogo. E o lateral Lucas Mendes terá que cumprir uma suspensão automática por ter sido expulso no jogo contra o 4 de julho no PV. O PV, para quem não conhece, é o presidente Vargas, né? Também é um xodózinho aqui do pessoal do futebol de Fortaleza. Emerson Santos assume o posto. A preparação continua hoje com um treino às 8h30. Bacana. Olha, gente, trazendo informação após o esporte aí, o dólar nesta sexta-feira, não é uma notícia muito boa, né, Marcelo Medeiros? O dólar nesta sexta-feira oscila. O valor do dólar negociado com pequenas oscilações ante o real nesta sexta. Esse fato ocorre aí em meio às preocupações de juros mais altos que os Estados Unidos estão impondo aí, o que pode afetar o fluxo do capital global. Mesmo após a divulgação desses valores, os dados de empregos mais fracos que o esperado na maior economia do mundo. O dólar operou com uma grande diferença nessa sexta-feira, Marcelo Medeiros. A cotação dele agora aí tá complicada. A cotação hoje ela tá estável, né, no caso aí, mas nós somos sujeitos a qualquer espirro do Trump, né? Aí o nosso dólar aqui reflete diretamente, né? Beneficia algumas empresas, mas prejudica a economia no geral. Se bem que o nosso dólar ele estava represado durante muitos anos, né? Ele ficou represado principalmente no governo da Dilma, ele ficou represado porque ela não mantinha esse câmbio flutuante, e depois que nós colocamos o câmbio flutuante, realmente houve uma melhoria no nosso sistema e melhorou um pouco as nossas exportações. Quanto melhor o dólar, né, quanto menor quanto o real estiver desvalorizado, ele ajuda nas exportações, mas em compensação prejudica aqui internamente, no dia a dia. Antigamente. E toda vez que houver algum aumento de juros lá no americano, o fluxo de dinheiro do mundo ele vai para lá, porque é uma economia, queira ou não queira, apesar da grande dívida que eles têm de quase 100% do PIB, e aqui no nosso está em 50 e poucos por cento, então eles têm uma dívida muito grande, mas mesmo assim é considerado uma economia saudável e estável. E isso faz com que o fluxo do dinheiro vá para lá. E isso faz com que o dólar aumente cada vez mais aqui no Brasil e prejudica também o fluxo de investimentos aqui em nosso país. Então isso vamos dizer assim, é bom por um lado, mas muito ruim para o outro. E de uma certa maneira nós teremos aí um possível aumento de inflação no médio prazo.
é isso que faz o dólar. Quando o dólar começa a aumentar muito, a inflação também tende a disparar. É claro que como o nosso consumo interno está muito baixo, então a nossa inflação ela não tem perigo momentâneo de disparar, né? Mas no médio prazo isso pode vir a acontecer se o dólar continuar subindo desse jeito. Mas eu acredito que ele vai continuar subindo principalmente até as eleições. A instabilidade política no Brasil está muito grande e isso faz com que o dólar continue oscilando. E naturalmente, em ano de eleição já tem uma repercussão direta, né? E no cenário político que a gente está hoje agrava ainda mais. Ninguém tem certeza de nada, né? O único cenário político que hoje nós não temos certeza. A única certeza é a morte. Eu acho que não sei se nós teremos nem eleição, porque está todo mundo sendo preso aí. É uma opção. Aí risco de, aqui no Ceará, de algumas pessoas serem implicadas em corrupção, já foram implicadas, estão tipo o Eunício, né, que está aí sendo, foi incluído, né, foi permitido a investigação a respeito dele. Então várias pessoas podem estar aí, o cenário político pode mudar muito. Com certeza. Daqui para o final, daqui para outubro, acho que teremos muitas surpresas. Muitas novidades. Marcelo, com relação a essas investigações que você falou aí, propícias no finalzinho desse pequeno período aí que falta ainda para as eleições, tem muita gente que parece que ainda vai ser indiciada justamente para não concorrer, né? Exatamente. Muita gente, não é nem por isso, é porque essas pessoas realmente elas vêm cometendo crimes sistematicamente. E agora, por exemplo, essa operação que foi desencadeada aí pela Polícia Federal, né, do câmbio, câmbio desligo, né? Isso. E tem 40 e poucas pessoas com ordem de prisão. Para vocês terem uma ideia, o movimento de dinheiro é muito grande. Esse dinheiro todo é movimentado fora da economia normal, ou seja, é caixa 2, 1,6 bilhões de reais movimentados, né? Isso é muito dinheiro, é muito dinheiro. Aí a gente escuta o Ciro dizer que isso não dá bilhão, corrupção não dá bilhão. Rapaz, eu acho que a corrupção ela dá muitos bilhões. E é o dinheiro que está fazendo falta aí na educação e na segurança pública, principalmente do nosso estado, que está aí entregue às baratas. É isso que acontece hoje com a nossa segurança. E nós temos que reverter esse dinheiro que está sendo subtraído, né, dos nossos cofres públicos, porque na verdade é dinheiro público isso, com contratos fraudulentos. E a Polícia Federal, eu sempre falo e vou continuar dizendo, eles estão fazendo um excelente trabalho de averiguação e entregar as pessoas, abrindo inquérito, né, o Ministério Público denuncia essas pessoas e tem muitos aí. Isso aqui, essa operação agora vai desencadear uma outra série de operações, né, que terão outros nomes envolvidos. Porque o doleiro principal, o Messer, né, ele já até mudou para o Paraguai, é amigo do presidente do Paraguai e está envolvido. Ou seja, ele saiu do Brasil porque estaria para ser condenado, já fugiu do Brasil, mas foi decretado aí uma ordem internacional para a Interpol. Então acredito que ele será preso a qualquer momento. E esse homem preso como se diz, é o doleiro dos doleiros. É o homem que conhece tudo. A família dele, né, o pai dele que montou, que colocou essa empresa, né, ele já vem atuando em toda... Desde os anos 80. Desde os anos 80. Ele já conhece a história lá do comecinho. Já. Então, ou seja, são pessoas que estão ligadas ao crime. De lavagem de dinheiro. E é o que o Brasil sempre fez. Os nossos políticos, né, as grandes empresas envolvidas em falcatruas. E isso, realmente, a Polícia Federal, mais uma vez, está de parabéns. O juiz Sérgio Bretas, né? É isso, né? O Sérgio Bretas, lá do Rio de Janeiro, foi quem mandou prender essa galera toda, né? Tá de parabéns. Nós temos aí como se diz, uma safra de juízes, né? Que estão querendo colocar um pouco de ordem nessa bagunça que nós temos em nosso país. E eles estão de parabéns.
o Brasil realmente precisa dessas pessoas, de pessoas novas, tanto no Ministério Público, essa Procuradoria da República. Eles precisam de gente nova, sangue novo, para trazer uma melhoria para o nosso país. E, mais uma vez, essa galera está de parabéns. As principais informações do dia você acompanha aqui no Ceará News. Vai ela trazendo mais informação pra gente aqui no programa? A audiência pública debaterá sobre os crescentes abortos ilegais e casos de abandono de bebês. Um debate que será realizado na Câmara Municipal de Fortaleza na próxima segunda-feira, dia 7, também tem como objetivo divulgar informações acerca da política de adoção. Na próxima segunda, dia 7, será realizada uma audiência pública para debater os crescentes casos de abandono e abortos ilegais de recém-nascidos e crianças, bem como as estratégias para potencializar e fortalecer o projeto Anjos da Adoção, que tem como objetivo divulgar informações acerca da política de adoção. A audiência, que terá início às 14 horas, acontecerá no auditório da Câmara Municipal de Fortaleza e foi requerida pelo vereador Iraguaçu Filho, que vislumbrou, ao conhecer uma medida recente do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, a possibilidade de diminuição nos casos de abandono. A medida assegura às mães e gestantes o direito legal de entregar os filhos para adoção, não sendo esse ato considerado um crime. Interessante falar nessa nota exatamente essa palavra, crime, né? Hoje em dia, o abandono de crianças e de recém-nascidos é uma coisa muito, muito séria e que é pauta de diversas coisas, né? Tanto de políticas públicas como pautas políticas, né? De pessoas que defendem e pessoas que não defendem, principalmente a questão do aborto. Minha opinião pessoal, né? Eu, enquanto indivíduo, Maiara, eu acredito que o aborto ele tem que ser descriminalizado. Eu acho que a mulher ela tem que ter o poder de decidir o que ela vai fazer ou não. Não é porque uma bancada de deputados e de vereadores e de políticos são contra porque são religiosos ou porque acreditam nisso que todas as pessoas têm que ser. A gente, teoricamente, vive num estado laico, mas onde a religião cristã se coloca como sendo pauta de Constituição. Isso não pode ser. Eu acho que as mulheres elas têm que ter realmente o poder de decisão. E isso não quer dizer que as pessoas não vão mais usar métodos contraceptivos ou vão, como se fosse um uso de desculpa. Né? Os dados estão aí em todas as agências de notícias dizendo que nos países que o aborto é legalizado, a taxa diminuiu drasticamente. E hoje em dia só não faz aborto quem não tem dinheiro. Então, é uma coisa que implica diretamente a mulher pobre e que não tem dinheiro para isso. Então, quanto mais rápido a gente entender que cada pessoa tem direito ao seu corpo e a gente conscientizar de que as pessoas realmente precisam tomar conta das suas vidas, precisam ter esses métodos contraceptivos. E se acontecer alguma coisa, por exemplo, caso de estupro, caso E o estupro é interessante também falar que não acontece só de uma pessoa desconhecida, né? Tem a questão da família, o estupro dentro do casamento. Então, assim, eu acho que seria um avanço importante para a mulher enquanto pessoa, enquanto cidadã, que isso fosse descriminalizado, né? Lembrar que tirar a criminalização não é incentivo, né? Ceará Notícias. Pois é, Marcelo. Bom, esse realmente é um assunto muito polêmico. Eu tenho dúvidas da eficácia da descriminalização, né? Se vai haver alguma realmente diminuição do aborto. Nós temos que proteger a mulher. Temos que proteger a mulher realmente de uma situação de ter que ir em clínicas clandestinas. Com poucas condições, com poucas né? condições de higiene. E essas pessoas acabam... É um fato. Vamos dizer assim, a própria ignorância em termos do seu próprio corpo, do que pode, também a falta de educação também em geral da população, né, o nível educacional faz com que as mulheres queiram abortar. Então, no caso das religiões, eu acho que elas fazem um papel importantíssimo de mostrar para essas pessoas o que poderia e o que não poderia ser. E aí acaba que no final a escolha é pessoal. Como sempre a favor das liberdades, né, individuais, que é o principal, eu concordo que a mulher ela tem que ter
uma autonomia sobre seu corpo, né? Mas eu acho que ela tem que pensar um pouco também no geral, principalmente porque nós somos uma população cristã. 80 e poucos por cento, 85% do Brasil é uma população cristã. E isso, queira ou não queira, exerce um poder, mesmo que não um poder oficial, mas um poder sobre a mente das pessoas. E as pessoas ficam entre a cruz e a espada, saber o que pode, o que não pode. Isso realmente é ruim. Mas eu continuo defendendo a liberdade da mulher de se apropriar do seu corpo. Apesar de hoje eu ser somente favorável ao aborto, né, de acordo com a lei, em caso de estupro, nesses casos. Eu acho que nós podemos sim ter uma política própria para a mulher, e essa política ela tem que ser implementada para que as mulheres possam ter a sua saúde, né, a saúde da mulher, né, bem atendida, o que hoje é difícil, até porque a educação no país é muito difícil, é um sistema que está praticamente falido. E é lembrar que é a descriminalização junto com a conscientização, né, à medida que as pessoas conhecem como é que funciona, conhecem os métodos contraceptivos, tem o embasamento religioso, ele é importante muito na formação do caráter das pessoas, mas não pode ser servido como base para a Constituição. Né? A gente tem que lembrar que tipo assim, porque uma bancada de homens, primeira coisa, que são quem votam isso. Eu acho que a gente teria que ter algum tipo de, não sei, plebiscito, ou alguma forma de trazer as mulheres para discutir isso. Não são os homens que passam por aborto, são as mulheres, né? Então é muito complicado você ter pessoas falando sobre isso que não entendem. Por exemplo, o problema da mulher participar da política, que seria a solução, né? Foram criadas leis para incorporar as mulheres na política, mas as leis, elas, tudo que você vai fazer através da força, né, a força da lei, ela não funciona direito. O que acontece hoje? Você é obrigado a ter 30% de mulheres num partido político para que o partido político possa botar homem. Se não tiver mulher, não pode ter homem. É assim, a lei ela se torna até burra. Porque, por exemplo, se um partido político quiser eleger 10 homens, né, ele vai ter que ter 4 mulheres. Tá? Isso aí tá na lei da maneira como a pessoa vai produzir. Agora, se não tiver mulheres, aí você não pode ter nenhum homem. É uma lei meio sem noção, né? Mas a mulher hoje, eu acho que ela pode participar realmente de tudo que ela quiser. Com certeza. Tá? Então basta a mulher querer. Então o que os partidos fazem? Você vê os partidos colocando a filha, a neta, a mulher, a avó, todo mundo participa. A tia que morreu. A tia que morreu. Então essas pessoas acabam entrando na política apenas para cobrir cota. Então a lei, ela, na verdade, ela não se efetiva, né? A lei não se efetiva por quê? Porque lei burra é terrível, é uma lei burra. Que você não traz a mulher para a política dessa maneira. Você traz a mulher com políticas públicas para mostrar para a mulher que ela é necessária na política e que ela precisa vir para a política para defender os seus próprios interesses. Exatamente. Não através de força de lei. Eu acho um absurdo a lei do jeito que ela está. É uma coisa que precisa ser mudada no Congresso para que a mulher tenha total liberdade de entrar na política, mas não através da política de cotas, né? Que não há necessidade, até porque a gente vê o resultado disso aí. A gente consegue enxergar aí no Congresso muitas mulheres que mal sabem falar, se expressar direito, e estão lá por causa das cotas da política. Tem que preencher as vagas no partido. Tem que preencher vagas no partido. Ou então, mesmo que não preencha a vaga no partido, mas que ela participe do pleito. Que se ela não entrar para participar do pleito, simplesmente não podem outros homens serem eleitos no partido. E isso cria um problema sério no partido, para as eleições. Pessoas sem, vamos dizer assim, sem propostas, sem projetos. Sem propostas, sem projetos e sem participação efetiva na vida pública, né?
está ali para cumprir cota. Bom, mas de qualquer maneira, acabei que eu desvirtuei um pouco do assunto, né? E eu acredito que realmente nós devemos ter um Estado laico, a própria Constituição prevê isso, né? Que o nosso Estado é laico, mas existe uma pressão da população, que é uma população de maioria católica. É a mesma coisa que se você querer colocar aqui no Brasil as leis muçulmanas aqui no Brasil. Não vai ter aceitação, né? E isso é um processo de educação, é um processo de transformação da sociedade, e isso vem ao longo do tempo. É claro que a mulher tem que lutar por isso. Mas no momento eu sou contra o aborto, eu, Marcelo, como pessoa, né? Apesar de ser liberal, principalmente na parte econômica. Eu também sou contra o aborto, eu sou a favor da legalização do aborto. É diferente. É bem diferente. É isso que a gente tem que separar. Entender, exatamente. Eu, Maiara, não faria. Mas eu sou a favor de que uma pessoa que precise fazer não seja criminalizada por causa disso. Com certeza. Uma pessoa pobre, uma mulher pobre, da periferia, com 5, 6 filhos, e ela não... Aí vai para a questão da nota, né? Abandono de criança, orfanato lotado, as crianças não tem desamparadas. É um aborto do mesmo jeito. Não tem uma própria assistência para poder fazer um método contraceptivo, né? Então você acaba que essas mulheres acabam procurando essas clínicas clandestinas e acabam muitas morrendo. Tentando contra a própria saúde. E uma diferença, né? 2 dias atrás nós tivemos aqui o doutor Daniel, né? Falando sobre fertilização e as mulheres que querem engravidar e não conseguem. Então, vamos dizer assim, 2 mundos diferentes, né? 2 mundos totalmente diferentes. Enquanto algumas pessoas mais pobres querem abortar, querem dar seus filhos, outras mulheres estão querendo ter filhos e não conseguem. Por isso que o método de adoção, eu acho que ele deveria realmente ser incentivado mais no país. Nós deveríamos ter políticas, né? E tem uma conscientização, né? Porque a gente tem muito preconceito com a adoção. As pessoas, preferem pagar 30 mil, 50 mil num processo do que adotar uma criança que é de graça. Entendeu? Então tem um preconceito aí embutido real oficial, como diria o... Até pelo próprio método de que foi colocado para adoção, né? Que as pessoas não podem escolher, tem que pegar a criança que está... Então existe uma certa dificuldade das famílias de quererem entrar no processo de adoção. E isso tem que ser melhor esclarecido para a população. A população tem que entender um pouco melhor disso para poder saber se ela realmente vale a pena entrar num processo de adoção ou não. Eu acho que vale. Como tudo que é imposto no país, né? Tudo que é colocado, você vai entrar num processo de adoção, 20, 30 imposições da forma que você deve proceder. A boa e velha burocracia que a gente falou essa semana, né? Tudo é difícil nesse país. Isso vale para tudo, né, Maiara? Se você vai entrar num processo de adoção, existem 20, 30 questões burocráticas que no meio do caminho, se a pessoa não tiver muita fé e vontade, ela desiste. E acontece também o outro lado, que as pessoas acabam adotando crianças, né, de maneiras erradas. Ilegais. Né? Porque o método é tão complicado, demorado cheio de regras, né? Um país nosso muito pobre, né, com a população muito carente, eu acho que essas regras deveriam ser um pouco facilitadas para que as pessoas adotem. O risco, mas vai ter um risco de uma criança de pegar uns pais para maltratar. Mesmo com os métodos atuais, isso não tem formas menos burocráticas de você detalhar isso, né? De você dizer não seria melhor facilitar a adoção e você criar mecanismos de controle, de acompanhamento, mas facilitar, não demorar tanto nesse processo de adoção? Eu acho que isso seria uma ideia, muito válido. Seria muito válido. Você tiraria um maior número de crianças, né, do abandono. E é o que nosso país precisa. Políticas que realmente façam que a vida do cidadão melhore. Porque hoje o Estado, cada vez que alguém tem uma ideia boa para melhorar o país, o Estado vem lá, ou ele taxa, ou barra, ou não, isso aqui não é bom. Ele quer decidir a nossa vida, ele quer decidir tudo sobre a vida da população. É verdade. Menos interferência do Estado
na vida do cidadão é o que nós precisamos. É verdade. Bom, gente, Ceará Notícias aqui na Rádio Ceará News, as principais informações do dia você acompanha aqui. A apresentação hoje aqui do Marcelo Medeiros, fazendo sempre os seus comentários. E por aqui também a Maiara Angel, trazendo as principais, os destaques do Ceará, os destaques de Fortaleza, do Brasil e do mundo. Você acompanha aqui na Rádio Ceará News. Ceará Notícias. A Tainara tá mandando aqui um beijo direto de Guaramiranga. Ela não pôde estar com a gente, tá aí no aniversário da mãe dela. Beijo, Thay. Espero que esteja tudo bem aí. Aproveite, vamos voltar para trabalhar. Certo, então. A Thay tá longe. Eu até vi umas fotos lá da família, a mãezona dela. Todo mundo tá se divertindo. Bom final de semana para você, viu? Recuperando as energias no final de semana, Tainara. Isso aí, hoje é sexta-feira. Olha só, gente. Os suspeitos... perdi o foco aqui, achei a matéria. A Polícia Federal, hoje pela manhã, encontrou quase 1.200.000 dentro de um carro de luxo numa blitz na BR-040 em Sete Lagoas, na região central de Minas Gerais. Aí você me pergunta, Marcelo, mas o que tem a ver essa notícia? Todo dia é encontrado dinheiro, é dinheiro dentro de apartamento, mala. É dinheiro escondido no passado em cueca, é dinheiro dentro de shopping, escondido em sacola. E, gente, mais uma vez... Acredite, você sabe qual foi a resposta do rapaz nessa abordagem policial? Eu não sei de quem é o dinheiro. O dinheiro estava separado em sacos plásticos e envelopes, em maços. Mas eu gostaria de ter esse dinheiro no meu carro e não saber de quem é. Que maravilha, né? Rapaz. Segundo a Polícia Federal, o motorista do carro é um delegado aposentado da Polícia Civil do Distrito Federal de 57 anos. A suspeita é que ele estava escoltando o transporte da mala. O passageiro é um empresário de Goiás de 50 anos que tem passagem pela polícia por envolvimento com o jogo do bicho. Mas ambos alegam que não sabem a origem do dinheiro. É aquele meme da internet, nunca nem vi. Nunca vi, nunca nem vi. É terrível, terrível. Vezes, rapaz, né? É muito dinheiro, né? Nós somos um país muito rico. 1.200.000. Outro rapaz tinha passagem pelo jogo do bicho, mas... A gente é tão rico que a gente não sabe o quanto a gente é rico. Exatamente. O país é um país rico, realmente. O Brasil é um país rico, ele precisa simplesmente administrar melhor os recursos que tem. Verdade. Porque aí seria interessante a gente ter essa administração melhor, que o país iria crescer realmente, principalmente aplicando dinheiro na educação de base. Porque hoje parece que as pessoas querem que a população continue ignorante, analfabeta, para poder votar mal. Essa que é a Temos aí um candidato à presidência da República que é o espelho disso. Exatamente. Vamos manter a população na pobreza para que ela vote aquele voto de cabresto, né? Antigamente o voto de cabresto aqui no Nordeste, né, todo mundo dizia que o voto era de cabresto, e continua. Reunia ali, né, o pessoal. Reunia o pessoal. Isso aqui é o melhor para vocês, vamos voltar aqui nesse nome. Pega um ônibus, leva para votar. A base da política nacional, ela é isso. Continua assim. Fora pouquíssimas exceções, é isso. Na verdade... É o candidato indicado por um, por outro? E você prometer que vai, a pessoa vota, e aí tem os benefícios depois, né? Isso voto de cabeça. Na verdade, a população, ela se acostumou com isso, né? Ela se acostumou que é uma tristeza. Vamos dizer assim, com apadrinhamento, né? De receber alguma coisa para votar. É terrível isso num e não país vê como, democrático. Como um direito e uma... ela não é uma ferramenta de mudança, né? Ela não enxerga como uma ferramenta de mudança, como um direito que ela tem. Ela enxerga como um meio de ganhar 100 tijolos, 200 tijolos, ou então... uma dentadura, ou então qualquer outra coisa, um medicamento que ela nossa, a dentadura é clássica. Mas existe ainda. É a cara das histórias de interior. Ela é clássica, mas existe. Porque acontece, clássica porque existe. Existindo. Então, o que eu vejo que as últimas políticas públicas, elas fizeram que você tirasse o curral local e você fizesse um curral nacional. É o que está acontecendo. O curral virou nacional. E isso tem trazido prejuízos enormes para a saúde, vamos dizer assim, econômica do país. É isso que está acontecendo aí, malas e malas. E o que acontece? Esses processos são julgados, essas pessoas chegam numa audiência de custódia, como nós vimos aqui, o doutor Yuri Rocha falando, né? Chegam numa audiência de custódia, elas são soltas, porque o cara, não, esse dinheiro não é meu, não sei de onde veio. Aí o juiz vai, solta, mesmo essa pessoa já tendo... um histórico, né, de crimes, né? Mas aí é solto porque não tem vaga nos presídios.
a gente está correndo atrás do rabo. Nós precisamos, independente, que a justiça, independente da quantidade de presos, que ela faça a sua parte e não crie audiências de custódia para eliminar um problema que é um problema do executivo, de criar vagas e vagas decentes nas nossas penitenciárias. É isso que nós precisamos. Mas, ainda complementando, esses valores, daqui para outubro, eles vão aumentar muito. Porque daqui para outubro... Só que vai ter escândalo. Só o que vai ter é escândalo. Todo ano eleitoral é a mesma coisa. Eu já vi até uma brincadeira na internet, né, de criação de cueca própria para levar dinheiro, né? A cueca apropriada. Eu tô rindo, mas é de desespero. Mas é um desespero realmente, né? Rir de nervoso. Imagina aí, eu não consigo esquecer aquele fato do apartamento lá na Bahia, em que o rapaz tinha pouco mais de 64 milhões, quando a polícia abriu o apartamento, perguntou para ele a origem do dinheiro, ele, não é meu. E até hoje nós temos escândalos, né, dos anões do orçamento. Aí eles pegavam a Caixa Econômica Federal, né? Por isso que dá colocar pessoas políticas, né, para controle das estatais. As pessoas começam a roubar as estatais e fazer com que ela deixe de ter a sua finalidade para servir a partidos políticos. E o pessoal, toda semana eles ganhavam na Mega Sena. Isso como lavagem de dinheiro. E o que foi feito? Não, renunciaram. Simplesmente renunciaram e não foram presos. E depois de um tempo ficaram 8 anos sem poder participar da vida pública. Esse tipo de posicionamento que a justiça hoje está revendo e precisa rever com urgência. O Supremo Tribunal Federal realmente deveria fazer a diferença no país. Ele tem que criar procedimentos que a população enxergue como, olha, esse procedimento que foi criado realmente ele vai combater a corrupção em nosso país. E diferentemente, a corrupção ela dá muito mais do que bilhão. É verdade. Olha, eu particularmente não sou a favor de tantos acordos que a justiça vem fazendo com políticos corruptos, com as pessoas que praticam os crimes de ordem pública, os crimes fiscais. Eu tenho exemplos de uma notícia que aconteceu aqui no Ceará de um grande grupo de entretenimento que foi envolvido no finalzinho do ano de 2015 para 2016 em uma operação da Polícia Federal que foi denominada For All, né, para todos. E surgiu uma nota aqui em que a defesa desses empresários da área do entretenimento no estado do Ceará, em Fortaleza, estava fazendo uma negociação que chegava num montante de 500 milhões. Para que essa negociação, Maiara? 500 milhões. É muito dinheiro. Sonegação de impostos estava envolvida, ocultação de patrimônio. Então, assim, crimes fiscais. Se ele está negociando devolver aos cofres públicos em forma de multa 500 milhões, quanto será que foi desviado? Quanto será que não foi declarado? Isso tudo pagando para não ser criminalizado, né? Não responder criminalmente, até porque já estão nos autos do processo. Todos eles já estão respondendo, né? Mas estão querendo se livrar de uma multa, inclusive, muito maior, porque quando você sugere uma cifra no valor de 500 milhões, você está devendo muito mais. Com certeza. Então, para sair limpo, entre aspas, dessa história, a defesa deste grande grupo de entretenimento no Ceará, que envolvia casas de shows, que envolvia bandas, cantores, estão negociando esse valor aí que passa, né, dos 500 milhões para se livrar dessa multa, se livrar criminalmente, de responder criminalmente. Realmente é difícil, eu acho que elas têm que ser punidas, mas eu tenho um atenuante, não conheço nem o caso, né? Mas o atenuante que eu vejo hoje é a nossa política tributária. Ela é tão complicada que se hoje você for em cada uma das empresas brasileiras, todas elas estão devendo alguma coisa. Por que ela está devendo alguma coisa? Mas ela está devendo alguma coisa não por culpa dela, até porque ela contrata contador, tributaristas. O problema é que a legislação é muito complicada e ela altera sistematicamente. Então, você está achando que você está certo e daqui a pouco você está errado. Aí aparece um fiscal que diz, não, mas essa vírgula aqui ela está errada. O senhor está devendo essa sua vírgula. Por conta dessa vírgula tem mais 1 milhão para o senhor pagar aqui. Por conta dessa vírgula você vai pagar mais de 1 milhão de reais de multa.
Aí o cara acaba não pagando a multa e entra num processo, começa a judicialização do sistema tributário. Aí chega na época de eleição, o que acontece? Entra o Temer. Perdão de dívidas? Perdão de dívida para os amigos do rei. Então é um processo que foi feito para não dar certo. Nós temos que simplificar a nossa tributação. E simplificando a tributação e diminuindo principalmente a tributação em cima do consumo, né, que é o que acontece muito. Você compra um carro hoje, você paga quase que 50% do carro, você está não, você tem o sócio, o Temer é seu sócio, né? Ele é seu sócio, é como se ele estivesse dirigindo o carro ali do seu lado, porque você paga e você paga 2 carros, né? Paga 2 carros. Aí você vê lá a população americana, que é uma população com uma renda muito maior do que a brasileira, e tendo carros que são pagos realmente de uma situação muito mais barata. Então, a qualidade de vida do americano, em função dos impostos, ele é muito mais barato, é muito melhor a qualidade de vida do que a qualidade brasileira. A classe média brasileira, ela é punida no consumo para manter, vamos dizer assim, alimentando um processo espúrio, né, de retirada de dinheiro. Então, o consumo, a tributação do consumo, ela é prejudicial principalmente aos mais pobres, porque o dinheiro sai do mais pobre e vai para quem tem dinheiro, inclusive sendo utilizado através do BNDES, dinheiro do trabalhador, que vai para ser emprestado para grandes empresas e inclusive para países, para outros países, né, através de políticas erradas do governo, de querer construir obras em vários outros países, né, com o intuito de crescer essas empresas. É típico de um sistema, vamos dizer assim, fascista, que ele escolhia as empresas que iriam crescer. Essa empresa vai crescer, essa vai crescer, essa vai crescer. O resto não me interessa. E pegava dinheiro do trabalhador e colocava nessas empresas e criava as queridinhas do governo. E esse método fascista, ele continua até hoje. Ele continua até hoje, de maneira de você emprestar dinheiro para as empresas que você quer que elas cresçam. E o que a empresa faz? Ela dá como retribuição dinheiro para as campanhas políticas. E isso é o que vem acontecendo no país sistematicamente. Só que no fim das contas eles não querem só essa retribuição, né? Quer uma participaçãozinha no governo, quer uma preferência aqui e acolá numa obra, quer um diretor na mão, é aí onde mora Com certeza. o problema. Eu vejo o seguinte, o BNDES já levou tanto calote que se ele tivesse pego todo o dinheiro que era para ser aplicado no desenvolvimento da nação, e se ele tivesse distribuído para todos os empreendedores, os pequenos e médios empreendedores do país, teria feito um negócio muito melhor, a economia estaria muito melhor com esse dinheiro. Que é o dinheiro do trabalhador. O dinheiro sai do Fundo de Amparo ao Trabalhador e vai para o BNDES. Esse dinheiro é utilizado para emprestar, para fomentar o desenvolvimento da nação. E simplesmente ele desenvolve algumas empresas em detrimento da grande maioria dos empreendedores brasileiros. Olha, só complementando essa informação, o escândalo fiscal que estava envolvendo que envolve essas bandas de forró, que ocorreu há 1 ano e 6 meses, ele deve ter um desfecho favorável e amigável aí. A operação chama-se Foral, foi deflagrada em outubro de 2016, que descobriu indícios de lavagem de capitais, falsidade ideológica, associação criminosa e principalmente sonegação de impostos em um dos maiores grupos de entretenimento do Ceará. Segundo apurou a Polícia Federal, eles estão fechando um acordo para pagar o prejuízo de pelo menos 500 bilhões de tributos não recolhidos entre 2012 e 2014 com o valor latente quitado. Com o valor latente quitado, os sócios dessas empresas ligadas a A3 Entretenimento, empresários e cantores serão consequentemente perdoados e não responderão criminalmente, como prevê a legislação tributária. Palavras agora do advogado de defesa falando que se o sonegador pagar a qualquer tempo, se extingue a punibilidade. Se parcelar o débito antes da denúncia, a punibilidade também é extinta. Explicado aí pelo advogado de defesa, Pedro Jorge Medeiros, que foi ouvido aí pelo portal de notícias que nos presta essa informação. Maiores detalhes você também pode acompanhar aqui no cearanews.com.br.
Amigo, amiga, você que está nesse momento acompanhando o nosso programa, o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Neste momento nós estamos discutindo as principais informações e Maiara traz mais uma informação para a gente nesta sexta-feira, Maiara. Cerca de 120 toneladas de lixo são retiradas da rede de esgoto na beira-mar. O material retirado das tubulações veio do esgoto produzido pelos bairros Papicu, Aldeota, Praia do Futuro e Mucuripe. Durante a limpeza periódica das tubulações da rede de esgoto de Fortaleza, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, CAGES, recolheu quase 120 toneladas no trecho da beira-mar. A limpeza durou 2 semanas e tratou do esgoto produzido pelos bairros Papicu, Aldeota, Praia do Futuro e Mucuripe. No total, já foram percorridos quase 1 quilômetro de tubulação. Petrônio Heleno, gerente do macrosistema de esgoto da CAGES, destaca o comportamento inadequado das pessoas. Segundo ele, as pessoas abrem as tampas de esgoto de ferro da rua e jogam lixo dentro. Petrônio alerta sobre os resultados possíveis aos moradores. A consequência vai ser na sua porta. De acordo com o gerente, a enorme quantidade de lixo pode resultar em colapso na tubulação e obstruir os canos. Sem fluxo no esgoto, há possibilidade de explosão nas ruas e calçadas da cidade. A população, afirma Petrônio, não deve mexer nos tubos, que fica a cargo apenas da CAGES. Conscientização, né? Essa quantidade de lixo encontrada na orla de Fortaleza. Primeira coisa muito importante, consumo consciente. Acho que as pessoas precisam aprender a diminuir consumo, reciclar, reutilizar e ter uma questão pelo menos um pouco mais sustentável. Se cada um fizer na sua casa já é muita coisa, né? O segundo ponto é jogar lixo na rua. Gente, eu não sei se vocês prestam atenção nisso no trânsito, mas eu vejo, nossa, é cada absurdo que a gente vê. E fora isso esqueci o nome. Nos canteiros, não era esse nome que eu ia falar, esqueci. Mas, enfim, no acostamento, no acostamento das ruas tem muito lixo também. E essa notícia agora de que as pessoas abrem as tampas do esgoto, que é da CAGES, para colocar lixo dentro. Mas aí o povo ainda reclama, né? Quando alaga. Sim, chove. Não pode chover. Fortaleza não aguenta 10 minutos de chuva, porque é só o que chove aqui, né? A culpa é de quem? Nossa, totalmente. População. Eu vou um pouco mais além, e a culpa é do sistema educacional brasileiro. O sistema educacional brasileiro, ele faz com que as crianças aprendam vamos dizer assim, a política, e são usados, vamos dizer assim, politicamente, e não aprendem o que elas deveriam estar aprendendo. Isso é um processo que os professores dentro de sala de aula poderiam incentivar as crianças a levar a informação para os pais, para dentro de casa, que isso é o que a criança faz. Na verdade, hoje, se a educação for bem dirigida, a própria criança vai educar os pais, que é o que acontece. Então nós precisamos de uma educação direcionada para o bem-estar social, para o bem-estar vamos dizer assim, de cada uma das famílias, e que elas aprendam que realmente jogar lixo na rua é ruim. Você chega em casa, o seu pai joga lixo na rua, sua mãe joga lixo na rua, você vai fazer a mesma coisa em qualquer lugar. Você vai fazer a mesma coisa em qualquer lugar. E isso é uma modificação de longo prazo. A gente vê, nós vimos aí durante a Copa do Mundo, ou se eu não me engano foi alguns jogos de vôlei que tiveram, onde os japoneses estiveram aqui. É interessante, né? Termina o jogo, eles fazem a limpeza na área que eles estão e jogam todo o material no lixo. E aqui o brasileiro tem vergonha de fazer isso. Isso não é minha função, eu pago para que outros façam isso. Não é mais fácil você ir para uma praia e você tirar o seu próprio levar lixo, sua sacolinha e tirar seu próprio lixo e jogar na lata de lixo? Aí mas lá não tem lata de lixo, por isso que eu jogo. Pô, leve para cá. Leva até onde tenha uma. Simples assim. Isso é tão fácil de fazer. Gente, a minha mochila toda semana eu jogo ela assim em cima da cama e é cheio de porcaria. Por quê? Tudo que eu pego, não tem lixo, eu boto dentro da minha mochila. Lógico que não são restos de comida, nada que vá dar bicho dentro, né? Mas coisa plástica, garrafa, papel de bombom, papel, nota fiscal, essas coisas, é tudo bolado junto. Uma vez na semana eu limpo, vai pro lixo, acabou-se. E a gente tem que frisar aqui que isso não é pobreza. Não, de jeito nenhum. Isso não é pobreza, porque você aqui... o pessoal tem vergonha. Na estrada, você, aqui na rua mesmo, aqui dentro de Fortaleza, você pode observar que você está andando, daqui a pouco vem um cara com um carro aí importado,
abrindo a janela e jogando um maço de cigarro pela janela, ou então uma garrafinha de água. Uma criança abrindo no banco de trás e jogando a garrafinha de água para fora. Era o momento do pai ajudar a educar essa criança, né? Parar o carro, meu filho, vem cá, vamos abrir aqui, deixa todo mundo buzinando aí atrás, vamos bater um papo aqui, olha aqui, ó, isso aqui não é para jogar aqui, vai lá, pega, traz de volta pro carro. Mas eu te digo uma coisa, ele faz isso exatamente pelo que você falou, porque ele vê que ele pode fazer e não tem... Ou o pai faz, ou o pai não se importa. Então essa cena de uma criança no banco de trás jogando coisa e o pai parar, pra mim nunca vai acontecer. É a mesma coisa porque se o pai tiver essa consciência, a criança nem joga. E entendeu? O pior de tudo é o aluno ver que a professora faz isso. Então qualquer coisa. Tipo, pior, acho que pai, escola, os pais e a escola, eles têm uma função conjunta nessa questão da educação. Inclusive, saudades aulas de estudos sociais, porque eu aprendi tudo isso nas minhas aulas de estudos sociais. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Bem-estar da sociedade, tudo isso. Hoje em dia a gente não tem mais, a gente não liga mais pra isso. Moral e cívica, né? Que o meu era estudos sociais. É um pouquinho mais novo. Pouquinho não, bem... Mas na época da minha mãe era moral e cívica, ela fala também. E ninguém morreu por causa disso. Não, muito pelo contrário. Ela veio, eu sempre estudei em escola pública e a educação pública na época era boa. Já peguei o finalzinho, antes era melhor ainda, mas eu já peguei um finalzinho e todos os cursos que eu fiz posteriormente foi baseado nessa educação de base que eu tive. E isso é muito importante. Então, nós podemos realmente melhorar a educação brasileira. E por isso que eu sou favorável que o investimento seja feito maciçamente na educação de base, inclusive com a valorização dos professores. Não adianta. Tudo gira em torno da educação, né? Políticos, a criançada, a educação de rua. Acho que todo mundo tem que parar um pouquinho de reclamar quando a gente está vendo aí uma rua alagada com 10 minutos de chuva e pensar no papelzinho que você jogou na rua há 2 dias atrás que tampou aquele bueiro. Agora, com essa notícia que a Mayara acabou de falar, que a pessoa está abrindo o bueiro para colocar o lixo dentro, eu não sei mais onde é que a gente pode parar. Seria interessante se tivesse um sistema de segurança, com essas pegadinhas lá que são as mais pesadas do mundo do Silvio Santos, quando você joga um lixo fora, pega e joga na sua cara de novo. Aí a pessoa ainda zanga. Eu vi, ontem eu vi na internet, o carro estava atrás, parou na estrada, né? Aí um grupo de jovens jogou um monte de lata de cerveja, né? Do lado de fora. Aí veio atrás estava um carro da polícia. Os policiais disfarçados, né? Estavam lá. Eles desceram. Pegaram as latas. Ele foi lá, pegou a lata, jogou direto dentro do carro e fez o seguinte: vá pegar as outras. Então, é claro que isso não foi feito aqui no Brasil, isso foi feito na Alemanha. Mas o pessoal lá é meio... então, mas o... Não, e assim, já é um país que tem a consciência disso. Então, uma pessoa fazer isso é literalmente um crime. É um crime. Entendeu? É o que justifica o fato da ação, né? Quando eu era jovem, eu fui parar lá no Japão. Cheguei no Japão, tudo limpo, cara. E eu com papel, todo mundo olhando pra mim, eu com papel na mão, tinha comido um negócio, tava com papel. Aí todo mundo me olhando. Prestando atenção, o que você ia fazer. O que eu iria fazer com aquele papel, né? Rapaz, você tem vergonha de jogar algum papel em qualquer lugar, porque tá limpo. É a mesma coisa que você chegar numa casa limpa, você querer jogar cinza de cigarro no chão, né? Agora, se você chegar num local sujo, aquilo se torna mais um hábito de, já tá sujo mesmo. E o que nós podemos fazer? É manter os locais limpos. É mais barato você manter um local limpo do que você limpar de novo. É o que a gente vê aqui qualquer show que a gente tem aqui na Beira-Mar, na praia, chega na Praia do Futuro, depois que sai todo mundo, aí você vê a quantidade de lixo que o cidadão deixa na praia. Isso é um problema de cidadania, é um problema de educação realmente. E não é a educação do mais pobre, é a educação de toda a sociedade, de quem tem dinheiro, de quem não tem, do mais rico, do mais pobre. É educação para todos, realmente, que tem que melhorar no nosso país. É verdade. Ceará Notícias. Olha, gente, a febre amarela registra 394 mortes e 1.257 casos nos últimos 10 meses. É uma notícia triste. As mortes no Brasil vêm aumentando desde o início em que o vírus da febre amarela passou a circular em outras regiões, principalmente do Sudeste. Antes,
A doença no Brasil só ocorria mais frequentemente em áreas da região amazônica. Em julho de 2017, até o dia 2 de maio de 2018, o Brasil registrou, nesse período de um ano, 394 mortes por febre amarela, informou aí o último boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde. No boletim anterior, que contabilizou dados até o dia 17 de abril, o país registrava 342 mortes. É importante ressaltar que esse número não é um número atualizado para agora. Todos os dias, essa é uma pesquisa que já tem mais ou menos 30 dias e foi divulgada na manhã de hoje. E, inclusive, nessa pesquisa, eles estão citando aí que os números atuais podem ser ainda maiores por conta dos últimos 30 dias pós essa pesquisa que foi divulgada hoje. Também nos últimos 10 meses, a pasta confirma 1.257 casos da doença. Em relação ao número de casos, houve um incremento de 100 novos aos dados do dia 17 de abril. São quase 1.000 pessoas que são descobertas no país a cada dia, né, com suspeita de febre amarela. Gente, já não basta as doenças, essas viroses que ficam acometendo todos nós durante o dia, né? O último surto que nós tivemos de H1N1, ainda mais essa da febre amarela, registrando esse número absurdo de mortes, 394 mortes, e registro de 1.257 É um número muito alto para uma doença que não, teoricamente, não acomete o país todo, né? Exato. Ela é mais comum na região norte, na região de mata, essas coisas. Floresta tropical também no também Rio. Afetados aí com esse surto da febre amarela. Falar nisso, tem uma notinha aqui de vacinação. Os postos de saúde de Fortaleza vão ter funcionamento diferenciado nesse final de semana. O Ministério da Saúde liberou o 4º lote de vacinas contra a gripe para Fortaleza, que deverá ser distribuído nesse final de semana, H1N1, né? A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, SMS, informa que durante esse final de semana, nos dias 5 e 6, os postos de saúde estarão vacinando em regime especial. No sábado, dia 5, a vacinação terá início às 10 horas da manhã nas seguintes unidades: Carlos Ribeiro, Floresta Casimiro Filho, que é da Regional 1, Miriam Porto Mota, Rigoberto Romero, Paulo Marcelo, Irmã Ercília Aragão e Centro de Saúde do Meireles, na Regional 2. Licínio Nunes, Valdemar de Alcântara e Anastácio Magalhães, Regional 3. Oliveira Pombo, Valdivino de Carvalho e Luiz Costa, Regional 4. Argeu Herbster, Maciel de Brito e José Paracampos, Regional 5, além de Messejana e Melo Jaborandi, na Regional 6. Isso no sábado, né, dia 5. No domingo, dia 6, estarão abertas as salas de vacinação dos postos de saúde Carlos Ribeiro, da Regional 1, Paulo Marcelo e Irmã Ercília, da Regional 2, Anastácio Magalhães, Regional 3, Luiz Costa, Regional 4, José Paracampos, Regional 5 e Messejana, Regional 6. Essas unidades vão funcionar de 8 horas da manhã às 17 horas, 5 horas da tarde. Todos esses em Fortaleza, né? Isso, tudo em Fortaleza. Muito bem, Marcelo Medeiros, estamos chegando ao finalzinho do programa, temos mais uma informação e essa eu queria o seu comentário, mais uma vez falando sobre o Foro Especial para Deputados e Senadores. É um caminho, é o início de uma caminhada para que o foro privilegiado ele acabe em nosso país. Os juízes votaram, né, para que os nossos deputados e vereadores, exatamente, eles possam responder por outros crimes fora, que não estejam relacionados ao seu mandato, fora do STF. Isso já é um começo. Facilita um pouco mais, dá mais celeridade a esses casos, esses processos, mais resolutividade para a justiça. Nós estamos entrando aí num processo, isso eu acredito que seja um processo, e esse processo, qual é a finalidade dele? É diminuir o número de pessoas que têm foro privilegiado no país, inclusive o próprio judiciário, tem muita gente com foro privilegiado no judiciário. Nós temos históricos de procuradores ou desembargadores e juízes que cometeram crimes e simplesmente a punição foi uma aposentadoria com vultosos recursos para a sua aposentadoria, ou seja, muita grana, e a pessoa os benefícios, né? As vantagens, todos os benefícios e vantagens inerentes ao cargo, mesmo tendo cometido crime. Isso é o chamado foro privilegiado e um corporativismo muito grande, principalmente
no judiciário, que é quem detém a caneta, quem pode mandar alguém para prisão ou não. E isso está mudando no país. Nós sabemos que qualquer mudança em nosso país ela não acontece da noite para o dia. Principalmente no Brasil, né? Principalmente aqui. E principalmente com essa quantidade de pessoas que têm foro privilegiado. É um absurdo. Isso não tem respaldo em qualquer outro lugar do mundo. Mesmo até em ditaduras, o número de foro privilegiado é menor do que no Brasil. Então não se sustenta, né? Mas isso acontece por causa do corporativismo das pessoas que entram para o serviço público e acreditam que aquilo é um direito divino. Eu tenho um direito divino de vida e morte sobre as outras pessoas. Eu não sou um funcionário público, eu não sou prestador de serviço. Um prestador de serviço. Eu sou quem manda. Tem o poder da caneta. Eu tenho o poder da caneta. E nós temos que acabar com isso no país e tornar as pessoas factíveis de serem punidas. E, de qualquer maneira, o Supremo Tribunal Federal está de parabéns por essa decisão, mas tem muito a ser feito. Há muito ainda. A caminhada é longa. A caminhada é longa e o próximo passo seria a condenação em segunda instância, para que as pessoas possam ser presas em segunda instância. Em outros países elas são presas até em primeira instância. Aqui no Brasil elas não são presas porque tem os embargos dos embargos dos embargos dos embargos, ainda depois dos embargos ainda tem os embargos infringentes, ainda tem, e assim vai. E a pessoa que tem dinheiro, não é presa. Ela fica nos embargos e fica sem ser julgada. Aí você pega até quanto vida tiver. Aí dependendo do juiz, ele senta em cima do processo e o processo não é julgado. É isso que nós temos que ter, inclusive responsabilizando os juízes por isso, porque ele simplesmente tem o poder da caneta e ele não vou julgar esse processo e vou ficar com ele aqui durante 2, 3 anos até que ele haja prescrição. Então, o juiz que fizesse isso, ele também deveria ser punido exemplarmente, né? Porque a categoria de juiz um outro crime, né? É um outro crime. E é quem manda no país, em última instância, né? É com quem você conta para que a justiça seja feita. É verdade. Maiara, ainda há tempo. Nós temos mais informações agora no finalzinho do programa. Hoje é sexta, né? Hoje é sexta. Vamos falar das dicas de shows. Exatamente. Não podemos fechar o programa desta forma. Temos 2 dicas de shows hoje bem legais para esse final de semana. Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Alceu Valença estão voltando a Fortaleza. Um showzão. Com o Grande Encontro. O último show deles foi em 2016. Final de 2016 eu estava lá. Foi muito bom. E vai acontecer nesse sábado, dia 5, aqui em Fortaleza. O espetáculo vai acontecer no Centro de Eventos do Ceará, a partir das 9 horas da noite. A banda Cabra da Peste vai fazer a abertura do evento. Os ingressos estão entre 220 a inteira e 110 a meia, cadeira prêmio, 160 a inteira e 80 a meia, cadeira ouro, e 120 a inteira e 60 a meia, a arena. Eu ia começar outra nota, mas vamos escutar um pouquinho? Vale a pena. Clássico da música popular brasileira. Quem tiver a oportunidade de poder conferir esse show. Isso me traz boas memórias. Coloquei esse fundo musical, que afinal de contas é sexta-feira. Memórias de Marcelo. Em 1980 eu conheci minha mulher aqui em Fortaleza com escutando essas músicas do Alceu Valença, muito bom. Aproveite, mande um abraço pra ela que tá ouvindo agora o programa. Ela sabe. Maiara, vamos lá pra última notinha aí. Pronto, o outro é um encontro de forró das antigas que vai acontecer nesse sábado também, dia 5, a partir das 8 horas. O festival vai contar com as bandas Limão com Mel, Mastruz com Leite, Magníficos, Forró Real, Líbanos e Brucelose. Pra galera aí que curte forró anos 90, isso aqui era a nata, né? Tipo, era só o que dava no Cantinho do Céu, o Clube do Vaqueiro, depois veio o forró no sítio. Eu era forrozeira, viu? Você era forrozeira? Não consigo imaginar. Há muito tempo atrás eu era. Não consigo imaginar. Há muito tempo atrás eu era. Eu tenho um gosto muito eclético, mas principalmente os forró das antigas são muito bons. Eu prefiro um pé de serra. É bom. Assim que eu cheguei em Fortaleza, eu fui numa casa que só era forró pé de serra.
E eu acho que o nordestino de verdade, aquele caba do forró, ele gosta do pé de E serra, essas bandas aqui, elas são antes do forró eletrônico vir, né? Tipo Aviões, o Wesley Safadão, que é meio forró e meio sertanejo. Mas isso aqui foi a época de ouro mesmo, né? A era de ouro do forró. E a programação vai acontecer no Clube do Vaqueiro. A entrada está custando R$60 a inteira e 30 a meia pista, 140 a inteira e 70 a meia front stage e 240 a inteira e 180 a meia no lounge. Bom saber que o Clube do Vaqueiro ainda está fazendo algumas programações, né? Era uma casa muito conhecida nos anos 90, até o começo dos anos 2000, era bastante conhecido. Esse evento aí, ele está acontecendo agora, parece que está entrando no calendário anual. Tive uma primeira edição no ano passado, estão fazendo mais uma edição, isso é um sinal que deu certo. Sim. E eu acho muito interessante valorizar a cultura nordestina, esse forró das antigas, nos remete aos bons tempos em que, principalmente no forró, coisa que poucas músicas no meio do forró tem hoje é letra. E nessa época você conseguia essas falar letras aqui de amor. Dói. Nossa, mas dói de um jeito. Você falava de amor de verdade nesse forró das demais. antigas. É a oportunidade de você recordar aí também alguns dos bons momentos, tal qual também um show, grande encontro com o Alceu Valença, grandes nomes da música popular brasileira. Final de semana está recheado de opções para você que quer curtir em Fortaleza. Inclusive, mais tarde, a gente vai ter hoje o Sextou, né? Vai começar agora 4 horas. E a gente vai dar também algumas outras dicas de programação aqui para Fortaleza. É um final de semana bem sortido aí de coisas para fazer. Beleza, então, gente. Você que está em casa, você no trabalho, você no aplicativo, você na fanpage, você no YouTube, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. A programação de hoje. A gente nem falou hoje das redes sociais, né? Eu gostaria só de retificar uma coisa que eu falei aqui durante o programa, que eu falei errado, né? Até porque o nome dele é meu xará, né? Marcelo. Eu falei de, se eu não me engano, eu botei o nome dele de Sérgio. Foi. Sérgio Bretas, né? E é meu xará, é Marcelo Bretas. Marcelo Bretas. Então fica aqui a retificação aí do nome do juiz que está fazendo uma grande diferença no estado do Rio de Janeiro. Bacana. Maiara, o seu tchau, né, pro pessoal que está assistindo, tá ouvindo. Sim, obrigada, gente. Lembrando aí das nossas redes sociais, estamos no Facebook, estamos no YouTube, Twitter, Instagram, e é só procurar a Rádio Ceará News, você vai achar aí a gente, nosso microfonezinho azul, somos nós mesmos. Sigam, compartilhem as nossas publicações, mandem dúvidas, sugestões, críticas positivas, construtivas. A gente está aqui para ouvir vocês. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Eduardo. Bom final de semana. Obrigado, gente. Obrigado, Marcelo. Boa tarde, Ceará. Boa tarde, Brasil. Ceará News na área. Segunda-feira estamos de volta a partir do meio-dia. Você ouviu Ceará Notícias. Na Ceará News, você pode tudo a todo momento. Acesse www.cearanews.com.br e acompanhe toda a programação no site e nas redes sociais. Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Rádio Ceará News.